Paz do Senhor para você, paz do Senhor, tudo bom com você? Tudo bem aí com você, com a sua família, né? Tô aqui com a MDG Agro aqui atrás, aqui, ó. MDG Agro aí, eles são de Paraguaçu Paulista, que são um grupo aí de engenheiros agrônomos. Então, tô aí falando deles aí para toda a região aí, tá bom? A MDG Agro, um grupo de engenheiros agrônomos aí que dá assistência técnica, dá aconselhamento, dá tudo aí para que o agro aí possa estar cada vez mais aí, né, produzindo para nós, né? Porque nós vivemos também e maior parte é através do agro, né? Veja só, se não tivesse esses engenheiros agrônomos, se não tivesse essas pessoas que estudassem, pesquisassem, como que nós estaríamos hoje, né? Mas eu vim aqui hoje para falar também, principalmente da palavra do Senhor, nosso Deus, tá? Quero trazer aqui para você um assunto que é bem assim, vamos colocar assim, bem reflexivo, né? Acompanhar reflexivo para você. Eu também reflito muito sobre isso, principalmente agora, após a cirurgia do coração. Tenho refletido muito sobre essa colocação que Deus colocou no meu coração. Muitas pessoas já me perguntaram e eu nunca, muitas vezes assim, eu pude falar com elas como eu queria falar. E à luz da Bíblia agora eu quero trazer para vocês, tá? Uma das perguntas que muitos me fazem é sobre o justo e o ímpio. Tem consciência após a morte? Então, irmão, o que você acha? Você acha que o justo, você acha que o ímpio, eles têm consciência após a morte? Após a morte aí, a pessoa morre, e aí eles vão ter consciência, eles vão estar ali, né, com consciência, vão estar muitas vezes, né, lembrando das coisas. O que você acha sobre isso? Eu quero trazer para vocês, à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, algo que é muito relevante para as nossas vidas. A morte é o ponto final da vida terrena, é o ponto final aqui na Terra, mas não é o fim da existência da pessoa. O corpo volta ao pó e o espírito retorna a Deus que o deu. Está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Então, meu querido, minha querida, minha irmã, você que está aí, meu irmão, todos nós um dia nós vamos ter que enfrentar esse momento. Mas a grande pergunta é: existe consciência após a morte? O justo e o ímpio sabem onde estão enquanto espera o julgamento final? O que você pensa sobre isso? O que você tem pensado sobre isso? Eu quero que você venha refletir sobre isso. O justo e o ímpio, eles têm consciência onde estão enquanto espera o julgamento final? Talvez você tenha perdido alguém querido, tenha medo do que vem depois, mas hoje eu quero trazer a luz da palavra de Deus, né? Nós vamos entender o que realmente acontece. Então, eu quero que você, em nome de Jesus, vocês reflitam muito sobre o que vai ser falado aqui hoje. Eu quero falar com você o destino do justo primeiro. Destino do justo, o estado do justo, né? Eu quero estar falando sobre o que acontece com o justo quando ele morre. Lembra do ladrão da cruz? Lembra quando Jesus está ali, o ladrão lá na cruz, e ele fala para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus fala para ele assim, bem claro, fala:
né? Lá em Lucas capítulo 23, no versículo 43, Jesus fala: hoje estarás comigo no paraíso. Então, algo assim muito relevante aqui traz para nós aqui. É uma palavra muito forte e potente. Jesus está falando para ele: ó, você vai se lembrar que hoje você vai estar comigo no paraíso. Olha só para vocês verem. Então, o que eu quero dizer para vocês é falar sobre até a morte de Jesus, até ali a cruz, até chegar o momento da cruz de Jesus. Todos que morriam iam para o seio de Abraão. O seio de Abraão está ali no capítulo 16 de Lucas, no versículo 22. Você vai ver ali que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, eu quero falar com vocês que até a cruz de Jesus, até ali Jesus morrer na cruz, todos que morriam eram levados pelos anjos, os justos, entendam bem, eram levados ali ao seio de Abraão. Vejam só, vamos colocar aí de Abel até chegar aqui, Abel foi o primeiro, né, a ser assassinado, até chegar à cruz ali, a cruz de Jesus, que Jesus morre na cruz. Todos eram levados para esse lugar, seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O texto ali mostra que o justo não cai em um sono profundo, não é um sono ali inconsciente. Ele é levado à presença de Deus e à consciência, a consolo e a descanso. Lázaro estava consciente. Ele sentia paz, ele via, ouvia e descansava nos braços da eternidade ali. Isso mostra que o justo, quando desta parte desta vida, é recebido com honra e amor pelos anjos do Senhor. Vejam só, para vocês verem. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, Paulo, ali ele se refere também a algo assim. Ele fala: antes preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele tem ali a consciência que vai ser consciente lá com Cristo Jesus. Então, muitas vezes, nós não temos a total profundidade de entender se a pessoa vai ter consciência ou não. Então aqui eu estou mostrando os versículos para vocês verem que tem consciência. Lá no capítulo 6 de Apocalipse, ali você vê também o justo clamando a Deus para que vingue, ali o sangue derramado de todos aqueles que estão sendo derramados aqui na terra. Você vai ver que lá no paraíso, a partir do momento que Jesus vem na cruz, ali na cruz ele morre, ele pega esse seio de Abraão, lembra que de Abel até chegar em Jesus Cristo, ali todos que morriam eram levados ao seio de Abraão. Só que a partir que Jesus morre, ele pega o seio de Abraão e leva ali, põe assim lá na parte de cima mesmo, lá na prateleira de cima, é o paraíso. Ele coloca ali o paraíso e o ladrão lá que estava na cruz é uma das pessoas que está lá no paraíso, porque Jesus falou: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então é algo que você tem que pensar muito, muito. Quem morre em Cristo não morre. Ele apenas muda de endereço. Você vai mudar o quê? De endereço. Você vai mudar o quê? Vai sair da terra, vai para o paraíso. Tá? A alma justa repousa em segurança, aguardando o dia glorioso da ressurreição.
A palavra do Senhor fala assim que, lá em João 11, 25, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só que palavra que Jesus vai deixando para nós. E agora, irmão? E o destino dos ímpios? Como que ficam os ímpios? Aqueles que levam a vida aqui tudo adoidado, não pensa ele em Cristo Jesus, não entrega a sua vida para Cristo Jesus. Como que faz com uns textos aí para nós entender para onde que eles vão também? Então lembra que eu falei que de Abel até a cruz de Jesus, ali aconteceu o quê? O justo é levado ao seio de Abraão. Querido, no seio de Abraão é desenhado bem claro. Tem o seio de Abraão, no meio há um abismo que na linguagem grega é o tártaro, é um abismo, é um tártaro, o abismo. E do outro lado, lugar de tormento. Olha só, que é o Hades, lugar de tormento. Veja só, para vocês verem. Então, de um lado, o seio de Abraão, no meio, esse abismo, tártaro. E do outro lado, é o quê? Ali, o lugar de tormento. O ímpio, ele é levado para o lugar de tormento. E ali ele tem consciência daquele tormento que ele está sofrendo também. Vejam só que na base bíblica que você traz para a sua vida, a base bíblica está onde? Está lá na história de Rico e Lázaro. Lá você vai poder encontrar, lá em Lucas capítulo 16, do 22 ao 24. O que é ali o Hades, lugar de tormento? É o lugar onde essas almas aqui, vão esperar o julgamento final, que é o juízo final. Então essas almas vão estar ali já em tormento já vão estar sentindo toda a angústia, toda aquilo que elas muitas vezes aqui na Terra não teve. Não teve aqui na Terra, elas vão ter lá. Está entendendo a palavra? Porque a palavra de Deus fala que o rico, quando morreu, ele abriu os olhos, ele estava em tormento. E ali ele começou a falar para que Abraão, o pai Abraão, veja que ele tem consciência. Deixa que Lázaro, ele tem lembranças, ele lembra, Molha a ponta do dedo na água para matar a minha sede. Ele tem ali, sede, ele tem o que? Gosto, paladar, ele tem o que? Sentimento. Então veja só quantas coisas acontecem aqui, E ele depois ele vai ali debatendo, Vamos colocar assim, debatendo com Abraão, Deixa que eu vá e avise a minha família, porque então ele lembra que ele tinha uma família. Ele lembra tudo que ele fazia e não fazia nada para Deus. Enquanto Lázaro estava sendo o quê? Ali consolado. Ele estava sendo o quê? Ali no paraíso. Ele estava sendo ali descansado. Estava descansando no Senhor. Enquanto o ímpio aqui, no lugar ali, no Hades, lugar de tormento, ele está sendo o quê? Atormentado. Então, você fica olhando para dentro dessa palavra, você vai ver que é muito forte isso que eu estou pregando para você. O ímpio, ele é levado para o Hades, aonde fala também sobre isso. Fala em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia. Até o mar vai ter que entregar cada morto. Até o mar. Veja só que coisa que é linda, Você vê a passagem de Deus e ela vai se cumprir. Cada palavra que é ministrada dentro da palavra de Deus. O Hades, ou o inferno, é um lugar de tormento. Prefiro continuar no Hades, porque o inferno ainda não foi, segundo nós estudando,
Ainda não foi inaugurado o inferno. O inferno vai ser inaugurado, né, após o anticristo aí vai ser inaugurado esse lugar aí. Por enquanto é Hades, lugar de tormento. Satanás está no inferno? Não, não está. Está nas regiões celestiais. Né? Regiões celestiais ele está. Aonde está isso? Capítulo 6 de Efésios. A partir lá do versículo 10 você vai começar a entender aonde está Satanás. Tá? Então, o lugar aonde os ímpios vai é um lugar que é um lugar de tormento, angústia, e que a pessoa tem memória, tem consciência sim. Olha só, o rico pediu água, o rico, né, pediu para que Abraão deixasse ele ir na terra avisar os irmãos, avisar o pai, a família, porque ele tinha 5 irmãos, ele lembrou. Né? Ele tinha, vamos colocar ali, ele tinha anseio por água, quer dizer, ele sentiu sede, ele tinha todos os sentimentos ali nesse lugar de tormento. Então, a consciência que ele tinha é uma consciência plena, né? E aqui nós podemos destacar algo que é muito forte. Você pode ver que ali a consciência dele, né, o destaque ali é a consciência plena do sofrimento que ele estava sofrendo e principalmente do arrependimento tardio. Olha só que arrependimento tardio que ele teve. Ele quis fazer missão lá no inferno agora. Ele queria sair do inferno para poder vir na terra evangelizar. Sendo que ele tinha tudo aqui e nunca abriu a boca para evangelizar. Nem das migalhas do pão ele dava para Lázaro comer quando caía da sua mesa. E ele não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque as atitudes dele levou ele para o inferno. Olha só, quando você pega lá e vai estudando certinho, você vê lá em Lucas, capítulo 16, 22, 23, você vê, morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento. Querido, é muito sério isso aqui. É muito sério, né? O que acontece após a morte. É muito sério. O que você está vivendo hoje, é para que você tenha aí passaporte para a vida eterna. E eu espero que esse passaporte seu seja para o paraíso de Deus, lugar de consolo, lugar de conforto, lugar de paz, onde você vai ser levado pelos anjos para lá. Então, é esse lugar que eu espero para você, espero para a sua vida, tá? E não esse outro lugar, que é quando você abrir o olho, está em tormento, olha só, e aí não tem mais jeito de voltar, não tem mais jeito, porque ali você vê que Abraão fala entre aqui, o lugar, o seio de Abraão, e entre o Hades, tem um abismo no meio. Nenhum pode passar para cá e nenhum para lá. E também não tem como voltar à terra. Olha só para vocês verem. Não tem como voltar à terra. Então, meu irmão, minha irmã, o inferno é real. E o maior tormento do ímpio é saber que teve a oportunidade, mas não quis se arrepender. Então eu quero deixar bem claro para você. Eu quero que você, né, se entregue aí para Jesus Cristo. Hoje é o tempo da graça. A porta da salvação ainda está aberta para você, está aberta para a sua família. E Jesus Cristo está te chamando. Enquanto há vida, há esperança. E a escolha que você faz hoje determinará onde passará a sua eternidade. Então a escolha que você fazer hoje é o que vai determinar aonde você vai passar a eternidade. Não espere o último momento,
Traga o seu coração para Cristo agora. E Ele te dará paz, vida e salvação eterna. Essa é a palavra que Deus mandou eu entregar para você. Né? Estou entregando para você essa palavra. Você que está aí pelo Facebook, depois eu vou estar subindo essa palavra lá para o YouTube e também vou mandar também essa palavra no Instagram, tá? Eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu oro por cada vida, Pai, que vai ouvir essa mensagem e que Teu Espírito Santo toque o coração, desperte aqueles que estão adormecidos na fé e renove a esperança dos que já Te conhecem. Livra-nos, Senhor, do engano, prepara-nos para o Teu reino e quando, Senhor, este corpo vier descansar, que a nossa alma esteja firme nas Tuas mãos, guardando em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é que eu oro e desde já, Senhor, eu peço para o Senhor, meu Deus, mandar o Espírito Santo para cada vez mais, Senhor, nos renovarmos, fazermos com que nos arrepender, fazermos com que, Pai, cada vez mais venha aqui, Senhor, poder falar de Ti. Que o Espírito Santo cada vez mais, Senhor, venha fazer com que nós chegamos ao arrependimento de tudo que nós fazemos. Isso é que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra foi para você, tá? Para você refletir, para você colocar no seu coração. Quando alguém perguntar para você, o justo e o ímpio têm consciência após a morte? Você tem a resposta. Agora você tem, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus ilumine aí a sua vida, que o Espírito Santo esteja aí cada vez mais aconselhando você, que Jesus Cristo te alcance com a salvação, assim como Ele me alcançou, em nome de Jesus. Amém? Forte abraço, fiquem com Deus.